Hoje, por exemplo, a gente não tem mais mão de obra qualificada com 30 anos, mais ou menos. A mão de obra qualificada, ela já está em idade avançada, porque isso passava, durante toda a história da humanidade, de pai para filho, esse ofício. E hoje em dia, a galera simplesmente não quer. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, é o Café Empreendedor, podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre por aqui a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Resultados. E aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e desenvolver negócios com temas específicos e pautas, né, com empreendedores para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, gestão e muito mais. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor no @café_empreendedor. E lembrando aqui, é claro que no Café nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros. Aqui no Café, a gente acredita em conexões que movem negócio e a Amazon é essa ponte. Conecta o seu negócio a milhões de clientes no Brasil todo. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcast, nossos parceiros. Então aproveita para seguir aí o trabalho dos guris. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos escuta no seu horário de preferência, sua plataforma de preferência. Seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor. Buenas, e faz tempo que não gravamos os três, hein? É verdade. O Vinícius só quer crescer o PIB do Brasil. Não, fica lá, eu né, gravei só 2 na Fena Doce. Ah, verdade. Pô, vencemos a Fena Doce. A senhora estava em videochamada com o nosso presidente da República. Não. É verdade. Com envolvidos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Brincadeira, mas... Essa turma não para, gurizada. Finalmente estamos os três. Aqui estamos. E vencemos, né? Não sei se a gente falou da Fena Doce semana passada. Acho que sim. Em algum momento a gente falou. Vencemos os 19 Semana dias. Semana passada tu compartilhou experiências da Fena Doce. Ah, é verdade. Por isso que eu tá na cabeça, né, gente? Magnésio. Magnésio é bom pra isso. É verdade. Ajuda. Mas, de qualquer forma, vencemos aí 19 dias. Muito trabalho, muito resultado. Bem bacana. O programa da semana passada, muito interessante também, sobre 10 erros mais comuns de marketing. Mais não. 10 erros comuns que a gente entendeu que faria sentido trazer. Conversamos sobre isso na semana passada. Muito bem, gurizada, mas falando dessa semana, né, que é o que interessa, ó, nessa semana nós vamos falar sobre empreendendo na construção civil e para isso nós chamamos um poderoso, mas mais do que especial para conversar com a gente aqui. Para isso eu peço a trilha do nosso poderoso. Nosso poderoso da semana também fez parte da história do café aqui. É um bom filho. Pô, um bom filho que a casa torna. É verdade. Fernando Alain, seja bem-vindo mais uma vez a este microfone aqui, o Café Empreendedor. Era uma satisfação te receber aí mais uma vez pra gente trocar uma ideia. Né, o Fernando fez parte lá no início, né? Sei lá, 2016. 16. Não consegui, vou assumir publicamente uma falha aqui, recuperar quantas vezes o Fernando esteve entre nós, seja como convidado ou seja como host, tamanha frequência das participações dele aqui, né? Consegui recuperar a primeira aparição num episódio chamado Zona de Conforto, que deve fazer quase 10 anos que foi gravado, mas sugerimos que recuperem nas plataformas. Tinha uma curiosidade curiosa que tu fazia narração em outra língua, uma coisa assim, eu lembro. Sim. Cara, curiosidades curiosas. Isso eu contei no primeiro episódio, no início da minha vida empreendedora. Eu sempre comento, né, que eu vim de um local privilegiado, então eu não precisei trabalhar para estudar, eu tive todas as condições de estrutura familiar, mas também sempre nos foi imposta a condição de que dali do diploma para frente, né, do estudo para frente, era conosco, né? Comigo e com meu irmão, no caso, criação
em casa. Pausa. O irmão dele também Também esteve veio aqui aqui. nesta mesa com um episódio Geração Y no mercado de trabalho. Muito interessante também. Ele tá em São Paulo, tá voando. Outra curiosidade curiosa, já trabalhei com o pai do Fernando aqui também. Também. Mas enfim, aí quando eu comecei a... O que eu tenho de Quando eu comecei a trabalhar, era no extinto Orkut. No extinto Orkut, eu lembro uma comunidade do Esporte Clube Pelotas, meu clube do coração, que eu acompanho. E aí uma pessoa qualquer lá colocou, tem uma proposta de emprego. Isso eu estava no meio da faculdade, eu não trabalhava ainda, né? Minha família ali me dando toda a estrutura necessária para os meus estudos. E um louco botou ali, oportunidade de trabalho. Pré-requisitos, falar inglês e frequentar os jogos do time na comunidade do Esporte Clube. Eu falei, cara, que porra é essa? Mas Feito eu pra cumpro, mim. entendeu? Feito pra mim. Pô, eu já falava inglês e só tinha que ir no jogo. Porra, que trabalho é esse, Sim. entendeu? E assim, era $100 por jogo. Porra. Na época, hoje mais ainda, mas na época já era um dinheiro muito bom. Eu digo, eu tô pagando pra ir no jogo, agora eu vou receber pra ir no jogo. Cara, e aí é engraçado que hoje, né, a gente tá no meio de tanta polêmica e é tão conhecido o mundo das bets, das casas de apostas, mas era os primórdios dela. A casa, de nome SPBO, ela era a concorrente chinesa da Bwin, aquela que patrocinou o Real Madrid durante muitos anos. Eu nem sei se a Bwin existe hoje, mas existia a Bwin, então, no continente europeu e mercado americano, e a SPBO crescendo no mercado chinês. Hoje, essas bets, elas funcionam com um grande robô que acompanha os jogos e monitora os jogos através de diversos sites, com algoritmos, enfim. Só que há 10 anos atrás, não existia essa tecnologia. E como é que os jogos eram feitos? As pessoas, a empresa precisava contratar pessoas que estivessem no estádio com um celular, falando com um chinês de forma resumida o jogo de futebol. Sério? Sim. Então eu tinha que chegar 1 hora antes do jogo, e aí lá eu dizia as condições do gramado, as condições de tempo, se os times tinham algum atleta importante lesionado, e aí começava o jogo e eu dizia, ataque do time tal, yellow card, red card, aí tu ia dizendo ali cartões amarelos, cartões vermelhos, intervalos, tá muito calor, parada técnica, não teve, assim, gol do visitante, gol do time da casa, e através dessa narração eles iam inserindo os dados ali e as odds iam variando ao vivo, e aí durante dois ou 3 campeonatos gaúchos eu fiz isso, e aí tu terminava a narração, o chinês te dava a confirmação, o número de protocolo, 1 dia, 2 depois chegava no teu e-mail um código da MoneyGram que tu imprimia, levava no Itaú ali e eles te davam $100. Que loucura, Cara, foi um dos primeiros, foi Só uma isso das... daria um programa. Pô, tá foi louco, uma cara. das minhas primeiras experiências. Tu já deixou muita gente rica e muita gente pobre, então. Com certeza. Mas o que eu achava mais engraçado era isso, assim, o mercado chinês já olha para o Campeonato Gaúcho Série A para jogos que, assim, não era Pelotas e Grêmio, Pelotas e Inter, era Não, mas, Pelotas esportivo, eram jogos assim que, cara, o que uma pessoa da China... E Vai aí eu querer isso perguntei aqui. uma vez, porque o meu gerente, ele era de Portugal, então a comunicação com ele era fácil, porque era em português, e ele disse que esses jogos, assim, praticamente desconhecidos, eram um atrativo do mercado exatamente pela emoção. Porque, por exemplo, quando vai jogar um time da esfera mundial, todo mundo sabe que o Real Madrid ganha tantos por cento dos seus jogos no Campeonato Espanhol, Barcelona, etc. Agora o mercado chinês entrava num campeonato regional do sul do Brasil, e aí a aposta ficava mais divertida porque tudo poderia acontecer. E a loucura da confiança, né? Porque, cara, hoje em dia os caras iam dar 300 jeitos de ganhar dinheiro em cima de... Tu já ia apostar, ia inventar um cartão amarelo lá pra... Claro. Naquela época não tinha nenhuma dessas maldades que Não, existem. e era muito difícil também. Eu lembro que eu entrava no site da SPBO e o site era em chinês, muito mal traduzido para o inglês. Então, assim, agora que tu falou, eu percebi. Eu digo, bom, pois é, né? Eu poderia ter pensado, mas sequer me passou pela cabeça. Não era maldade. perfeita. Hoje em dia os caras têm maldade em Hoje em tudo, dia né, em cara? tudo, até a máfia dos jogadores, enfim. Mas é legal isso, né? Porque num Porra, curto período legal. de tempo
Isso fazem 10 anos. Fazem 10 anos, porque eu ainda vinha, depois do convite da Érica, eu vim refrescando a memória. Eu digo, eu vou decorar e vou gravar as datas direitinho, porque essa resenha vai vir à tona. Então foi em 2016, foi durante o ano de 2016 e o início de 17, que eu participei aqui como host do programa, e essa história já existia, então deve ter sido nos campeonatos aí de 2013, 14, 15, Mas 14, 15, ontem, 16. É muito ontem. É muito ontem, e olha só, olha só o abismo, né? A gente estava falando lá, ninguém falava em absolutamente nada de apostas, o modelo era um modelo semipresencial, digamos assim, com ligação de telefonia. Não era por internet, não era por nada, era ligação internacional, exato, por rede de celular normal. E aí que hoje... Que era caro também. Eu tinha que levar 2 celulares, porque um poderia acabar a bateria ou dar pau e tal. Sim, aí eu pegava um celular do meu pai e eu levava outro. E como é que chegamos à construção civil? Não, essa é mais fácil, né? Porque isso aí foi um bico. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tava ganhando e apliquei. Comprei bitcoins naquela época. Se a gente tivesse investido quando a gente gravou época. o primeiro programa. em 2015... Um abraço pro Gustavo Tava Hoffman. tudo atirado. É verdade. Nas cordas. É verdade. Enfim, mas a construção civil veio da minha formação acadêmica durante esse período. Como eu falei, eu nunca precisei, né, trabalhar para estudar, visto do local que eu vim. Mas toda entrada extra que não fosse prejudicar o ativo exponencial da época, que era a minha formação acadêmica, era bem-vindo. Então, eu fazia faculdade de arquitetura naquela época. Eu fazia faculdade ainda, deve ter sido os campeonatos de 2011, 12, 13, 14, porque hoje eu estou fazendo 13 anos de formato. 11 de agosto de 2012, eu me graduei em arquitetura. Enfim, e aí eu estudava arquitetura, visto as minhas aptidões técnicas ali do colégio e, enfim, desejo de traçar a parte profissional nesse ramo. E durante a faculdade eu acabei sempre me identificando com a parte mais técnica, assim. Eu sou um cara muito direto, até na minha vida pessoal, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade de discutir sobre coisas que não têm resposta. Eu não me sinto muito confortável. Para mim, cara, 2 mais 2 é 4, esse pedestal aqui é preto, a xícara é branca e aí assim a gente vai indo. Mas nunca fui muito assim dessa parte criativa, conceitual, intelectual. Assim, sempre tive dificuldade de discorrer sobre ela. E aí acabei me identificando durante a faculdade de arquitetura com as disciplinas de estrutura, matemática, enfim. E desde que me formei, comecei a fazer obra, né? Então, eu, claro, conto essa história no meu primeiro episódio, que quem tiver aí curiosidade podem ir aí pesquisar na plataforma. Mas então eu termino a minha graduação em 2012, sempre com o desejo de construir para vender. Sim. Porque eu sempre, por ser um cara analítico, matemático, eu via que na prestação de serviço eu tinha uma quantidade de trabalho, e o mercado me remunerava uma quantidade de dinheiro. E aí eu olhava aqueles rapazes lá que tinham as suas construtoras e que no mesmo intervalo de tempo ganhavam uma quantia de dinheiro muito maior. Para quem nos acompanha aqui no nosso mercado local, quem era referência na construção aqui na região naquela época? Olha, tu sabe que isso é engraçado, porque eu vou retomar uma pergunta que me fazem muito, que é o seguinte: por que tu decidiu empreender? E eu respondo que é o seguinte: não foi muita opção. Porque em 2012... não tinha ninguém. Em Pelotas não tinha absolutamente ninguém. Tinha 3 ou 4 empresas, não muito grandes, que nenhuma delas tinha um corpo técnico próprio, como hoje essas empresas grandes têm da construção civil. A maioria delas terceirizava tudo. Da época, a que eu lembro ser muito grande era a Ricardo Ramos, que já estava saindo de Pelotas. Então, quando eu me formei, a atuação dele aqui já era muito pequena. E aí, em 2012, eu digo assim, cara, o que eu vou fazer, sabe? Tipo, os próprios escritórios de arquitetura também, os grandes hoje, estavam começando a engatinhar. E eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Eu digo, cara, não tenho como sustentar o padrão de vida que eu gostaria de ter dentro dessas instituições. Então, vou botar a cara na rua e começar a trabalhar. E em 2012 eu comecei a trabalhar. Aí, claro, aí depois de ali 2014, 16, veio a explosão, né? Aí apareceu
a Porto 5 apareceu muito forte, depois veio aqui a Idealiza com o Parque Una, a ACPO já existia na época, mas era uma empresa ali muito pequena, hoje acho eu que essas três, né, Porto 5, Idealiza e ACPO são as três potências da cidade, pelo menos, né, a olho nu, né, sem embasamento técnico e numérico nenhum, tá? Tô chutando como marcas. E aí, claro, aí depois, com esse boom, vieram infinitas. Veio a Olavo Rocha, Roberto Ferreira, principalmente nessa linha habitacional, teve um crescimento bem exponencial. E aí foi eles meio que eu olhei, assim, eu digo, não, cara, peraí, eu vou ter que começar, obviamente, né, guardadas a todas as proporções, que se mantém até os dias de hoje, mas eu olhava para aquilo e eu digo, não, é esse jogo aqui que eu quero jogar, não é o jogo dessa prestação de serviço, até porque os escritórios de arquitetura são focados na produção intelectual, de projetos, que foi uma coisa que eu nunca me adaptei, nunca gostei e sequer fui bom. Então, assim, eu digo, cara, eu não vou investir numa coisa que eu já não tenha uma aptidão natural. E comecei a prestar serviço para juntar os primeiros pilas. Dentro disso aí, eu me lembro de uma fala, num dos episódios que a gente gravou ao longo desse tempo, que tu trazia uma relação, assim, do tipo, cara, primeiro ano de formado, tu trabalha por 500 pila por mês. Exato. No segundo ano, tu já consegue dobrar esse valor. Mais ou menos. E aí tu vinha numa... Não sei se tu vai lembrar disso. Claro, claro que sim. Mas aí tu ao longo de um trabalho firme, cara, lá pelo quarto, quinto ano eu já quero ter o meu prédio. Isso me marcou. Claro. E depois, eu acho, não sei se deu essa linha do tempo, mas... Sim, não, eu recapitulei ela nos últimos dias, porque eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto, que era o seguinte, eu acumulei funções durante praticamente toda a minha vida. Então, eu me formei em 2012, e eu, no primeiro mês de formado, acabei passando num concurso para ser professor substituto ali do IFSUL. Foi quando a gente teve a intersecção ali, né? Tu foi professor, eu acho que de... 12 a 14? 12 a 14, eu também. Né? Então eu acumulei a função de otimiza e professor. Aí, antes de terminar os 2 anos, eu a palavra não é exonerar, porque eu não era efetivo, mas eu me demito daquele contrato de substituto porque eu sou aprovado no mestrado. E aí eu digo, olha, ou eu paro com a Otimiza ou eu paro de dar aula. Faltava 2, 3 meses para terminar o meu contrato. Eu digo, ó, IF, obrigado por tudo, chama o cara que está atrás de mim, aí eu vou fazer mestrado. Aí de 14 a 16 eu acumulei as funções de Otimiza e mestrado. E aí, claro, nosso cérebro ele fica treinado para acumular funções. Em 2016 eu termino meu mestrado e por mais que a Otimiza já tivesse me ocupando um espaço gigantesco, eu me perguntei assim, cara... E agora, qual vai ser a minha segunda função? Até que veio a oportunidade de participar do programa. E eu venho a sair do programa quando eu passo no meu concurso de professor da UFPEL. Tava horas para comentar essa. Aí a UFPEL te levou. Exato, aí eu fiquei 1 ano aqui e depois a UFPEL me levou. Por quê que eu fui para a UFPEL? Porque em 2016, junto aqui da minha participação, foi quando eu comecei a conseguir construir para vender. Então, o meu primeiro dinheirinho, aquele que eu juntei, eu comecei a fazer uma casinha. E aí, dessa casinha, eu vendi e fiz a segunda, aí fiz a terceira. O salário de professor da UFPEL, pelo fato de eu já ser mestre, já era muito melhor do que o que eu tinha tido no IF. Então, eu conseguia viver, guardar e ainda fazer um aportezinho ou outro, eu e o Felipe, meu sócio. O dinheiro da construção tu conseguiu segurar inteiro, assim? Sim. Para a próxima, no caso? Sim. E aí fizemos 5, de 2016 a 2019. Aí em 2019, com a 5ª vendida, aí a gente alcançou a marca simbólica de R$1.066.000 em valor geral de venda. Que foi a VGV, que foi a soma dessas 5 casas vendidas. E aí a gente conseguiu adquirir o primeiro terreno ali na zona universitária, em maio de 19. Vou dar uma pausa aí na linha do tempo, porque, né, para quem tá ouvindo este episódio, porque pensa em empreender na construção civil, ou tem alguém, né, ao seu redor, enfim... agora, daqui pra frente, tem uma PG se estabelecendo aí, mas eu quero voltar pro início. Quem foi a primeira pessoa que tu contou e quais foram as primeiras coisas que tu ouviu quando tu te deu conta? Tipo, não, meu negócio é construir para vender. Porque eu imagino que um recém-formado que enxerga isso no mercado e se enxerga fazendo esse movimento,
talvez não tenha convencido todo mundo ao seu redor de que era uma boa opção trilhar esse caminho. Sim, E aí sim. eu acho que tem um aprendizado muito grande para quem nos escuta e daqui a pouco tem essa insegurança, né? Claro. Mas dou esse tiro, né, tão expressivo assim, né, e tudo mais. Então, Sim. para compartilhar um pouco como é Claro, que isso foi se formando. Claro. Isso, assim, que nem eu comentei, né? A justificativa financeira Sim. foi puramente observação, né? De ver que para eu fazer uma casa ali para o senhor fulano, eu levava 3 anos e eu tinha que cobrar uma taxa de administração, me incomodava pra caramba, enquanto que se eu tivesse o dinheiro para construir aquela casa e vender aquela casa, eu ganharia muito mais. Então, basicamente, é isso. Só E que se chegar incomoda menos? e se incomodar A muito casa menos. tá pronta, é assim. Queres, Quer, não quer. tem quem queira, exato. Não, acho que a construção do sentido para ti mesmo. Mas isso aí é financeiro, mas de expor forma a opinião dos conceitual, outros. de forma conceitual, é bem familiar, assim. O meu pai sempre conta uma história que o sonho dele era ter feito engenharia civil, que só tinha na Universidade Católica, e ele não tinha, a família não tinha condição de arcar com o curso particular, e aí a engenharia que tinha na Universidade Federal era agrícola. Aí eu digo, bom, engenharia por engenharia, vou fazer a engenharia agrícola. E aí ele se formou em engenharia agrícola, tem uma carreira que a gente se orgulha muito, uma carreira lindíssima, onde ele prosperou muito mesmo nesse setor, mas desde muito pequeno, sim. Eu lembro que a casa que a gente morou e se criou lá no Laranjal, foi ele que construiu, então ele sempre foi um curioso da coisa toda, e acabou que eu fui meio que pegando esse gosto também da execução, da obra, fui me familiarizando. Mas é gostar de se incomodar, né, louco? Barbaridade. Só fazendo um parênteses aqui. Sabe que depois eu criei uma frase que eu falo muito pro pessoal, que era o seguinte: eu fiz toda a minha faculdade querendo ser dono de construtora. Isso aí era fato. Uhum. E aí, quando eu me tornei um dono de construtora, eu vi que eu gostava só da ideia de ser dono de construtora. Mas na prática eu achava horrível. Bata, louco. Mas enfim, e aí eu sempre tive isso de forma conceitual comigo, né? Porque a gente vai se espelhando nas pessoas próximas, né? Isso é meio natural. Então e aí, claro, isso de forma conceitual. Aí depois de forma financeira, foi muito claro. Tipo assim, e outra coisa também bastante importante é que de 2000 a 2015, 2016, o meu pai e a minha mãe investiram muito em imóveis, como forma de garantir uma aposentadoria tranquila, de não passar trabalho na idade que eles estão hoje, mas na época, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eles tiveram esse vislumbre, e aí ele sempre comentava muito, assim, digo, eu precisei comprar, né? Então paguei mais caro. Se eu tivesse tido a coragem de pegar o mesmo dinheiro, juntar um pouco e construir né? Olha, certamente teria uma carteira hoje bem maior e tal. Mas muito no âmbito da viagem, daquela coisa lúdica, né? De uma projeção e tal, enfim. Talvez ele nem fosse tão realizado profissionalmente como ele é hoje se tivesse ido para a construção civil. Mas o primórdio de tudo foi esse, assim. E pelo fato também, claro, aí tu começa a trabalhar no início e tu começa a perceber as tuas valências, né? E o meu sócio, o Felipe, que veio aqui, é um amigão meu, irmão, assim, não foi criação, porque a gente se conheceu com 20 anos, mas é um grande irmão. E ele acabou saindo da Otimiza em 2023, eu acabei adquirindo a parte dele, mas exatamente por isso, por valências técnicas. A gente foi se percebendo enquanto profissional que eu tinha aptidão para umas coisas e me sentia mais confortável tomando determinados riscos, enquanto ele preferia, né, atuar em outras frentes e se sentia mais confortável adquirindo outros tipos de riscos que não são maiores nem menores do que os meus. E aí a coisa vai se moldando, mas os primórdios de tudo dá para dizer isso, que é uma questão mesmo familiar próxima, de uma observação simples, e aí depois mercadológica, né? Porque realmente eu não sei se isso é certo, se isso é errado, se isso acontece em todos os lugares do mundo, mas aqui no Brasil a prestação de serviço, infelizmente, é muito subvalorizada, né? Então acabou que é isso, assim, eu naquela época lá, felizmente, eu tinha consciência, através
minha formação, da minha educação, que valeria a pena abrir mão de gastar aqueles recursos, de curtir aqueles recursos em prol de uma coisa maior. E aí, Pô, e é fato, difícil aí, com 20 e poucos, o cara decide, não, vou segurar essa grana aqui pra continuar empreendendo. Pô, é desafiador. É uma disciplina, Pô, disciplina. Podia comprar o carro do ano, sei lá, Claro, o carro turbo, sei lá eu o claro. quê. E aí tu, não, vou... Viagem, festa. Claro. Tu chegou a fazer estágio em algum lugar? Sim, e foram estágios bem legais. O meu primeiro estágio foi na Graftar, do Fábio Amador, que é um cara que é meu paizão, assim, até hoje, referência máxima. E aí eu sempre brinco que ali eu vi que eu não queria trabalhar com computação gráfica. Na época o Fábio trabalhava só com computação gráfica. Aí depois eu saí do Fábio e fui estagiar na DDM, arquitetura, que hoje é uma referência também de escritório. E aí ali também, os guris são meus amigões até hoje, e a gente tem negócios juntos hoje, de tanta proximidade que a gente criou, mas ali também eu aprendi que eu não gostaria de fazer projetos de forma nenhuma. E aí eu saio dali e vou para a prefeitura. E aí me experimentar no serviço público. Aí ali na prefeitura eu gostava da minha atividade. Claro que depois eu vi que era extremamente complexa a ideia de trabalhar com os pagamentos, as medições, assim, para quem prestava o serviço era árduo. Mas como a minha parte era atualizar as planilhas do Excel, fazer os orçamentos, cobrar as empreiteiras, conversar com as construtoras, relatórios de qualidade, aí ali eu digo, opa, para aí. Isso aqui é legal. E daqui para fora dá para desenvolver o trabalho interessante. Aí eu acabei me formando ali e ali comecei a minha carreira. Trabalhou na UGP? Na UGP. Pô, a UGP é legal de trazer aqui, que era a Unidade Gerenciadora de Projeto, né? Ela era um braço da prefeitura responsável por criar projeto e buscar dinheiro em Brasília, porque o prefeito de qualquer cidade do Brasil está sempre assim, sempre com o pires na mão, indo em Brasília tentando algum recurso. E aí tem linhas, tem projetos que tu apresenta lá, se ele encaixa em tudo, aí tu precisa ter arquiteto, precisa ter engenheiro para desenvolver e conseguir acessar recursos. Eram recursos do Banco Mundial, então era muito rápido em relação a tudo. Para vocês terem ideia, eu trabalhei ali um pouco menos de 2 anos. Não, foi 2 anos, porque eu me formei em 11 de agosto de 12, e aí pela parceria, e como eu não tinha emprego, eu só estava trabalhando na Otimiza, e a gente ganhava um salário mínimo, e eu digo, não, eu trabalho aqui até outubro, que é quando fecho os meus 2 anos. E de fato eu me formei e segui trabalhando como estagiário. Enfim, foram 2 anos e a gente acompanhou da concepção ao projeto do Calçadão do Laranjal, da Fernando Osório, da Leopoldo Brode, e fez todos os projetos. Aí, claro, não consegui acompanhar a execução de Assis Brasil, 25 de Julho, Zeferino Costa, São Francisco eu não cheguei a pegar, foi depois. Mas enfim, foi uma experiência muito... Pô, tá louco, te dá uma noção do projeto até a execução. Pô, para um aluno é legal, cara. Eu fiz essa provocação justamente porque, como o Fernando falou, Pelotas hoje, quando tu olha no cenário nacional, a gente é referência. Sim, na construção civil. Sim. Só que tu pega essa época que a gente está comentando, muitas das construtoras hoje que são referências como a CPO, eles trabalhavam basicamente com pavimentação. Exato. Né? O Olavo Rocha trabalhava com casinha pequena. Então, era um mercado que ele não era quente. Era um mercado com pouca referência, com pouca experiência, porque eles também não faziam isso por muito tempo. Roberto Ferreira também muito forte em calçamento, em via. Então, hoje, para quem olha e enxerga, pô, eu quero empreender na construção civil, cara, tu tem muita referência, lugar para fazer estágio, então, cara... Não, isso é muito engraçado de tu trazer, porque nesse lançamento que a gente está fazendo agora, a gente trouxe a House, que é uma empresa de São Paulo, que traz a solução 360 para o investidor, enfim, e eles te ajudam da concepção do projeto até a parte do lançamento. E a gente está trabalhando com eles desde abril do ano passado, na concepção desse produto que foi o On Anitta, e eles vêm, óbvio, com uma outra visão, enfim, sempre que uma pessoa vem de fora, cara, seja de São Paulo, seja daqui do lado, não estou supervalorizando o centro do país. Acho que qualquer pessoa que olha de fora te entrega um resultado legal se a pessoa tem aquela expertise. Mas o que me chamou muito a atenção é que quando chega na parte de lançamentos, o que eles fazem? Eles olham um mapa e eles veem, bom, Pelotas, 360 mil habitantes, nós vamos aqui começar um discurso junto dessa construtora de cidades de 360 mil habitantes do Brasil. E tipo assim, cara,
a gente está mais avançado do que os de São Paulo capital. Eles falam, tanto é que agora 1º e 2 de setembro eu vou estar em São Paulo para compartilhar a experiência do case aqui do On Anitta com incorporadores do Brasil inteiro, porque do primeiro semestre nós fomos a melhor performance. Que legal, E aí, cara. claro, tudo estruturado junto com eles, Sim. e etc, etc. Mas isso é engraçado, Ah, porque isso quando eles começaram a falar, eu digo assim, putz, isso aqui o pessoal fez em 2012 no lançamento e tal, e eles estão me falando como se fosse novidade. Aham. Isso a gente tá muito bem posicionado aqui em Pelotas em relação a isso. Queria botar na roda um outro aspecto da nossa conversa aqui sobre empreender na construção civil, né? Quando a gente pensa nisso, acho que a gente pensa muito naturalmente no aspecto técnico que envolve construir para vender, né? Acho que é meio óbvio, Sim. tanto que muitas dessas iniciativas vêm de quem está fazendo formação na área e tudo mais. Muito bem, aprendi a construir. Como é que aprende a vender? Para mim, essa é a parte mais legal, assim, porque eu sempre fui comunicativo, né? Sempre gostei dessa parte do corpo a corpo. A docência me ajudou muito, por mais que não tenha sim. absolutamente nada a ver com vender. Eu tinha 21, 22 anos ali e tu tá na frente de 22, 25, 28 pessoas que querem te comer vivo. E te Aluno chamam de senhor. é isso. E te chamam de exato. Senhor. Ô, professor, Senhor. Num bom senhor, cenário, coisa- é. num bom cenário te chamam de senhor. No IFSU É que não posso naquela falar, época- cara. naquela época. Era um respeito, e acho que ainda deve ser, é um respeito com o professor absurdo. Não, na UFPEL Não é também não tive problemas quanto a isso. Mas, enfim, venda é comunicação, né? Mas o que eu sempre digo, e eu até agradeço esse espaço de compartilhar isso, que foi uma coisa que eu acabei descobrindo um pouco tarde na minha carreira, que se eu tivesse descoberto antes, teria tido uma diferença exponencial de resultados. E eu só descobri um dia, assistindo uma videoaula, que o cara pega e ele fala... Eu estava estudando sobre linhas de crédito, tá? Para ver como financiava e tal, embora eu nunca tenha pego nenhum tipo de financiamento. Acho que talvez por isso eu estudo tanto e aí eu vejo que não vale a pena. Enfim, mas aí uma coisa que me chamou a atenção, linha FFF. Eu falei, cara, que porra é essa? Era Family, Friends and Fools. É o conceito americano de FFF, que é o quê? A primeira linha de crédito que tu precisa consultar é família, amigos, e fools, a tradução literal é tolos, mas não, é pessoas ali eles se referem a pessoas que tu conhece do teu círculo social que já tem confiança. E eu, por não ter nenhuma proximidade com o empresário, né? Meu pai funcionário da iniciativa privada, minha mãe da pública, e eu meio que fui tentativa e erro nesse mercado de empreendedorismo, e eu subestimei muito esses 3 Fs no início da minha carreira. Eu achei que era simplesmente fazer uma boa marca, me posicionar na internet, abrir um escritório, botar um banner em algum lugar que as pessoas iam vir me procurar. E aí, de fato, de forma natural, a gente começa sem ter trabalho nenhum e daqui a pouco pinta, regularizar a casa de um tio. Fazer a obra para um primo, para um parente, para não sei o quê. Eu digo, então isso não é vergonha. Eu tinha um pouco de vergonha do tipo assim, não, eu só vou trabalhar aqui para as demandas do meu pai ou do meu tio porque eu sou incompetente. Não, tudo tem um início, né? E eu acabei descobrindo tarde isso na minha carreira. Eu fui descobrir isso praticamente quando eu fui vender o primeiro prédio, que dos 24 apartamentos, olha, não fiz a conta, mas assim, tranquilamente quase a metade. Eu acho que uns 10 é de tio, primo, amigo, pai de ex-colega e etc. Por quê? Porque ali eu já tinha ciência de que não era vergonha, eu precisava traçar esse caminho. E, de fato, é uma teoria que eu estou compartilhando aqui que deu tão certo que, quando eu fui fazer o segundo, já não foi metade, já foi 20%. Quando eu fui fazer o terceiro, de 63 apartamentos, foi 2 ou 3, e a imensa maioria eu não sei nem quem é. São pessoas ali, eu sei o nome e de ouvir, porque a gente tem reuniões semanais na empresa, e agora, de 100 apartamentos que a gente vendeu no último mês, eu também não faço a menor ideia quem sejam as pessoas estão confiando na marca e tal. Mas talvez, se eu não tivesse aprendido isso a tempo, meu primeiro modelo lá na largada poderia não ter sido o sucesso que foi.
exatamente por entender isso. Então, quando a gente fala muito de começo, de empreender, de sair da construção civil, cara, existe uma demanda reprimida própria de todo mundo. Porque talvez as obras que eu fiz para os tios, para os primos, para os amigos, elas nem eram importantes. Mas foram feitas porque agora tem uma pessoa que eu conheço que presta esse serviço. Mas eu traria para a palavra confiança, né? Isso, porque exato. Que segmento e que ramo? A gente fala aí, Pelotas viveu há muito mais tempo atrás, Village Center, Jardim das Hortênsias, época de hiperinflação. Sim. Então, houve uma nuvem, né, de desconfiança muito grande sobre a construção civil na cidade. Então, obras não entregues na planta. Mas, de maneira geral, daí, que nem tu tá falando, a prestação de serviço nesse ramo. Então, tu contratar um empreiteiro, sempre vem a desconfiança no meio de um contrato. Então, quando tu tem alguém muito próximo que tu consegue ir para esse ambiente que é de totalmente desconfiança e tu confia, cara, é tudo que tu precisa. Claro. Mas, cara, fez muito sentido tu falou agora, eu fiquei bem pensativo, assim, porque às vezes a gente tem vergonha, né? A gente brinca muito aqui, quantas vezes só o meu pai e minha mãe estavam escutando o programa. Interagindo, comentando ao vivo. E a gente, às vezes, se coloca num lugar de, em vez de ter orgulho disso e aproveitar o máximo disso, a gente fica, mas eu quero atingir os outros. Mas, fez muito sentido falar, achei muito interessante. Porque foi natural também, não só Claro, nos prédios é um exemplo fácil porque é um universo menor. Mas na prestação de serviço também foi assim, né? Mas na prestação de serviço a gente fez o caminho contrário. A gente ficou focando no externo até que o interno começou. Opa, tu tá fazendo isso aí? Eu digo, tô. Eu digo, mas era pra ter sido... Nem avisou ali no churrasco. Claro, eu era pra ter sido o primeiro a saber, porque eu preciso disso e tal, e não faço porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, olha, isso é valiosíssimo pra quem tá começando. Utilizem a base. E no teu exemplo, tem a questão assim, por exemplo, tu tá num outro espectro, tu tá lá na mão, vamos dizer assim, mas tu tá com um corretor. E o corretor ele quer vender. Sim. Ele não quer daqui a pouco te explicar o porquê, claro, a oportunidade de investimento, ele não vai te levar nessa. Mas daqui a pouco, nessa arrancada, tu com o teu capital, né, de credibilidade, constrói isso, tu explica, tu é um pouco mais detalhista ali. Claro. Não estou dizendo que o corretor tem uma função, né, duvidosa, não é isso. E é isso que eu ia comentar aqui. É diferente, cara. Não quando tu já tem o primeiro prédio que tu vendeu 40%, 50% pro teu círculo, para tu vender os próximos, tu já tem um como exemplo. Claro. Então a confiança também pro mercado é o seguinte, cara, dá certo, olha lá. Tem 40 pessoas morando lá, investindo, ganhando dinheiro. É mais fácil de tu vender o segundo... Claro. Mas, não, óbvio, é menos aspas, difícil, né? digamos assim, né? Mas isso aí eu sempre comento também, porque eu venho de um mês bem exaustivo, assim, de trabalho, né? Porque essa parte comercial a gente sabe que ela demanda tempo, conversa, e isso nos desgasta, de fato. E aí eu sempre brinco, assim, que chega um momento do slide que tem 4 prédios no slide, tem foto de um monte de obra, tem foto de um monte de número de metros quadrados entregues e tal, e eu sempre faço questão de parar nesse slide e dizer, eu digo, olha, eu tenho muito orgulho desse slide, porque 90% das reuniões que eu fiz até aqui eram um slide de projeção. Eu projetava alguma coisa, eu projetava uma valorização, eu dizia que ia acontecer. E aí eu ficava 1 hora nisso. Teoria. Depois que o cara vê 4 ali, ele nem quer saber, ele só vamos, beleza, ótimo, show. Então é isso, tudo é construção, né? É uma coisa que é um setor conservador, onde é, de fato, muito difícil perder, embora tenha muita gente que perca, mas aí são os irresponsáveis, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele é seguro, ele é lento, né? Como tudo, toda a proporção do investimento na vida. O negócio que tu trouxe ali, de 16 a 19, ali, das primeiras casas, muitas vezes pega o jovem hoje, ele não vai ter essa paciência ali de fazer 5, falou 6 casas, né? Foram 5 casas. 5 casas em 3 anos. Isso. Tu olhar assim hoje, cara, o volume de grana, ele é gigantesco. Sim. Mas assim, muitas vezes o jovem não vai ter essa paciência de aguardar, de fazer esse passo a passo com uma certa, vou dizer, devagarinho, vamos dizer. Sim, sim. E aí se frustra e tu não vê chegando o prédio já
nesse momento, assim, né? Então, cara, é um negócio mais de longo prazo também, né? Sim, essa construção toda. Mas dá pra fazer o paralelo com o que tu falava lá de primeiro tu ganha... No primeiro ano tu ganha 500, depois ganha 1.000. Porque é isso... Eu enxergo pelo menos que os primeiros anos de vida ali, de qualquer negócio ou de qualquer profissão, cara, tu paga pra aprender. Claro. Sim. Muitas vezes tu consegue ser remunerado pra aprender. Sim. Isso é o melhor cenário. Eu lembro de uma reunião muito boa, que foi a primeira casa de prestação de serviço que a gente foi fazer, que é uma reunião em que a gente cobrou, não lembro o quanto, mas a parcela da remuneração era R$ 2.333,33 reais por mês. Isso no ano de 2013, tá? Era o que a gente ganharia por mês para fazer toda a gestão de uma primeira casa num condomínio fechado aqui de Pelotas. E aí o cara que era o contratante, para fazer uma casa lá, ele já estava, né, numa outra passada de tudo, de negociação, de... Cara, e aí ele confiou na gente e aí eu lembro, assim, hoje eu sento para negociar com jovens que estão no seu primeiro ano de empresa e aí eu sei que eles não vão prestar um serviço nota 10, porque o meu serviço na idade deles era 6 ou 7. Mas quando eu vejo que a pessoa está propensa a aprender e a crescer junto, eu gosto de fazer esse tipo de contratação. Só que, obviamente, eu preciso da proporcionalidade do preço. E aí, quando vem o preço, eu sento para negociar. E me espanta um pouco, cara, a galera começando há 1 ano... Cara, eles não têm margem pra nada, assim. Eu não sei se são gurus da internet hoje que pegaram aquela coisa do curso de valorize o teu posicionamento, não sei o quê. Cara, nessa reunião, o cara sentou na minha frente e ele disse assim, tá, quanto é que dá? 2.333,33, dízima periódica. Cara, quem sabe a gente não arredonda esse valor, porque na época era cheque, né? Pra eu não precisar preencher os cheques com coisa. E aí eu comecei a escrever 2.300, porque eu digo, tá, ele vai pedir 33,33 de desconto. E ele falou, e eu digo, não, vamos arredondar. E ele, tá, então arredonda pra 2.000 por mês aí. Cara, eu olhei pra ele e eu falei assim, tá bem. Vai dizer que não ali? Naquela hora... Capaz, jura? Tava entrando num baita de um condomínio fechado, a primeira oportunidade, R$2.000 por mês. Naquela época era, sei dinheiro, lá, cara. 10 anos atrás era o dobro. 2013. Era coisa como se uma pessoa fosse ganhar 4 hoje, sabe? Então é óbvio que eu vou dar 15% de desconto pra ele na redação ali. E já tava tudo negociado, já tava tudo acertado. A gente foi pra imprimir o contrato e assinar. Então é isso, assim, claro que não deu lucro, é óbvio que não deu. Era R$2.000, sim, mas nós tínhamos uma courrier, nós pagava gasolina, nós pagava seguro, nós pagava IPVA, tinha que fazer, imagina, um monte de coisas, de custos que estavam imbuídos ali naquela mensalidade. Mas, de fato, foi através dela, que a gente fez ela muito rápida, que a segunda casa chegou. O pessoal bateu ali no tapume, chegou a segunda. Foi por fazer a segunda que a gente conseguiu pegar o contrato da terceira. Com o contrato da terceira, a gente foi prestar serviço dentro de uma imobiliária, que nos sustentou também durante um período muito legal, onde a gente fechou dentro dessa imobiliária a 4ª e a 5ª casa, e aí assim foi até a 21ª. Eu fiz 21 casas de prestação de serviço até encerrar com a prestação de serviço. Mas é isso, assim, claro que sempre que eu estou falando sobre a minha história, eu gosto de pontuar o contexto e o local, né? Porque às vezes tem muita gente que está ouvindo e que daqui a pouco pode se frustrar com a minha própria história, que eu considero uma história muito bonita e de sucesso. Por que eu gosto de pontuar? Eu me formei cedo, eu comecei a trabalhar cedo, eu só fui ter filho num momento já bem estável da minha carreira. Então, assim, todo o contexto ele foi favorável. Eu fiquei 6 anos sem tirar prolabore da empresa. Então, o meu primeiro prolabore foi em 2018. Mas por quê? Porque eu podia dar aulas no IFSUL de noite lá, em turnos alternativos e sobreviver daquele salário ali. Eu nem gastava todo ele. Claro, é como tu falou, sim, eu abri mão de ter um carro bom, abri mão de viajar para alguns lugares, sim. Mas sempre fui fazendo tudo do jeito que dava. Sempre tinha o meu carrinho, sempre fazia minhas viagenzinhas. Mas de uma forma muito mais planejada. Por exemplo, pega a minha situação hoje, né? Que tenho 2 filhos, que tenho uma família para sustentar e tal. Não é assim começar a Otimiza como o Fernando começou, né? Ela deu certo,
pelo contexto que eu estava inserido e do ponto de partida que eu parti. Então, se existem estudantes com os mesmos privilégios que eu tenho, eu posso afirmar que aí é só querer. Aí vai, né? Mas a gente não pode tornar isso regra, porque eu sei que é uma minoria, né? Que infelizmente sai desse patamar. Deixa eu puxar um gancho. Não, só ia comentar aqui. Essas condições de origem, elas são uma da parcela da equação, Claro, né? Porque claro. se assim fosse, né, com em outros contextos também, A terceira geração não quebrava do que só estar com vento de costas, né? Eu acho que tem uma parte aí que, enfim, talvez seja mais óbvia para ti, porque tu está te observando, está falando da tua história, mas que a gente sabe que é onde emperra muita coisa no desenrolar das histórias empreendedoras, que tem a ver com isso, com a disciplina, com o se manter... digamos, fiel em algum grau àquilo que era o desejo original. Eu estava consumindo um conteúdo do Vinícius até na semana passada, até antes do convite, e aí eu acho que foi uma pergunta que tu respondeu sobre qual é o óbvio que precisa ser dito. E aí tu comentou dessa parte de empreender que, cara, ok, a magia, a ideia de empreender é legal, cara, mas é muito difícil. Tenho aí crise de ansiedade, sobrepeso, tem um monte de coisa aqui dentro que a gente não fala, e também de questão técnica, né? Então lá em 2015, 2016, o fato de olhar para a planilha e enxergar coisas, cara, isso é técnica. Isso eu fui aprendendo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? De que para chegar em C, tu precisa A mais B, ou A vezes B, ou enfim, uma equação mais complexa. Isso é muito verdade. E eu ia tocar agora nessas feridas. A gente está falando de empreender na construção civil. A gente sabe que o Leandro sempre está com esse ácido assim sobre a nova geração. Mas a gente sabe que isso, Vini. Não, diga isso. Eles fazem parte de um dos grandes problemas hoje da nossa construção civil, que é a mão de obra. Sim. Quais são os teus maiores desafios assim dentro do teu ramo, assim, que tu pode dizer para quem está nos escutando? Porque, como sempre, parece que tudo é barbado, né? Construir um prédio, né? Só para isso, dá dinheiro para casa. Sim, mas e aí? Sim. O grande desafio, imenso desafio que, sinceramente, quem desvendar esse mistério ou encontrar alternativa vai estar numa posição, e souber remunerá-la, vai estar numa posição social extremamente favorecida daqui a 5, 10 anos. Eu confesso que eu não sei, que é o seguinte: hoje, por exemplo, a gente não tem mais mão de obra qualificada com 30 anos, mais ou menos. A mão de obra qualificada, ela já está em idade avançada, porque isso passava, durante toda a história da humanidade, de pai para filho, esse ofício. E hoje em dia, a galera simplesmente não quer. Tem uma parcela, uma minoria, que eu fico muito feliz e me orgulho muito de todos os casos que passaram por ali, que foi esse profissional que já está em idade avançada, ele teve tanto sucesso e ele conseguiu fornecer o estudo que ele não teve para a sua família, e aí essas pessoas hoje são médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, etc. Mas, infelizmente, a imensa maioria não quer aprender. Não quer aprender. A gente tem hoje uma sobra de serventes no mercado. Por quê? Porque essa galera com 30 anos não se é mais servente. Não. Tu vira pedreiro com 26, porque começou ali infelizmente com 12, 14 virando massa e ajudando nos finais de semana. Depois com 18 começa a trabalhar, e dos 18 aos 24, 26 já deu para aprender o ofício. Seja o ofício da metalurgia, da carpintaria, enfim, de qualquer outra mão de obra. Mas isso, claro, ainda vai demorar um tempo, porque tem uma galera de 35, 40 que ainda tem todo o gás aí para trabalhar. Nós, como empresa pequena, a gente acaba tendo como estratégia o seguinte: a gente monta uma equipe da casa, como a gente chama, de 2, 3 profissionais, não mais do que isso, que são pessoas altamente qualificadas mesmo, e bem remuneradas, porque senão o mercado rouba pelo fato deles serem escassos, e a gente acaba toda a produção terceirizando. E aí o que tu terceiriza, tu gerencia contrato, tu consegue, né, fazer... tu só paga se ficou bom, então bem ou mal tu vai fazer. Mas o pessoal da casa acompanha muito e faz
esse apoio com a galera lá. A comparação boa é o êxodo rural, né? Quase que é um êxodo rural, a gente tá tendo Exato, construção civil. claro. Porque isso, a renovação, cara, eu acompanho muito, o Olavo Rocha é meu cliente mais antigo que eu tenho em atividade, assim, e é legal tu ver a evolução que existe dentro dos canteiros. Eu adoro eles, eu acompanho eles há muito tempo. O Olavo foi um cara muito visionário desde o início, essa questão da humanização dentro do canteiro. Só que aí se tu fala assim, cada vez tá mais escasso, e aí com isso tá cada vez mais caro. Sim. Então, acho que também isso é uma questão de... Acho que o país que vai crescendo, ou principalmente vai melhorando, tu vai dando mais oportunidade de educação, de capacitação, que tu tem menos oferta da mão de obra menos qualificada. Vamos dizer assim. Não é nem menos qualificada, eu diria que é mais desgastante, porque, cara, quem nunca foi para uma obra e viu esses caras trabalhar de sol a sol um dia inteiro, tu entende por que o prato de comida é tão grande, tu entende que o cara tem que chegar destruído em casa. Porque aí que tá, muitas vezes remunera super bem, mas é um desgaste desumano absurdo, muitas vezes, cara. Eu tenho um parceiro que é consultor e ele fala de uma maneira mais chula tudo isso que vocês estão dizendo aqui. Ele diz o seguinte: a hora que meus velhinhos se aposentarem, eu tô. Não tem gente no mercado, não sei o que. Aí ele faz uma analogia assim: meus velhinhos têm mais de 50 anos, 60. Pô, aí tu pensar, a pessoa que tem 50 anos nessa atividade, porra. Não, já tá. É judiado, é judiado. 60 e tal. Cara, aí esse grupo não precisa refazer nada, a casa no esquadro, tudo certinho, bem feito, bem organizado, aí corta pros 40, menos, vamos dizer assim. Sim. Nas palavras dele, tá? Cara, tem que refazer, tem que... enfim, outra... Mas isso que o Fernando falou, eu enxergo muito lá. Hoje se existe um investimento muito maior em qualidade, em fiscalização para qualidade do que na execução. Claro. Porque a execução está cada vez mais difícil tu conseguir. Então é mais fácil tu amarrar em contrato bem feito, em fiscalizar na hora, porque antigamente o cara fazia o trabalho e até fiscalizar 2-3 dias depois. Agora tem que ser na hora. Não, é na hora. Pro cara já refazer. É o acompanhamento, não é mais fiscalização. Mas aqui a gente bota tudo no reboco. Conserta. A parede... 10 centímetros de lâmina. A parede em itálico aqui. Não, bota aí que dá. Esse é o dia a dia, né? É lidar com essa e que não vê... Não, até eu ia te fazer um paralelo, porque a gente fala muito hoje em dia sobre robotização, inteligência artificial, mas na construção civil isso não é tão desenvolvido, né? Para substituição dessa mão de obra, é né? muito difícil. O Alex, que é o nosso diretor de obras ali, tá conosco há vários anos seguido, ele chega nas reuniões e ele diz assim, eu digo, cara, pelo amor de Deus, vamos trocar esses 10 caras por 2 robôs, eu não aguento mais, é insalubre, não sei, mas, cara, é difícil, a gente vai em feiras e pesquisa, mas, cara, tudo é muito complicado, assim, eu vou te confessar que eu tô tão distante desses assuntos, eu tô focado em resolver outros problemas dentro da empresa, que eu não tenho sequer opinião formada, assim. É óbvio que é um mundo ideal, claro que é. Né? Por exemplo, assim, claro, tu não vai conseguir um robô para colocar cano, que precisa ter a altura. Agora, por exemplo, para rebocar uma parede, é claro que já existem maquinários para isso, enfim... Só que aí também tu precisa de um operador desse maquinário. Então, precisa treinar essa pessoa. Tem todo um... Cara, é uma maluquice. Sabe uma maluquice. Lá na agência a gente atende a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, né, que é a ABMI. E tudo isso que a gente fala aqui, em termos de... A gente está em Pelotas, no sul do Brasil, mas assim, ela não é diferente da realidade dos grandes centros. Não. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes isso que a gente está falando aqui, lá já está até mais sensível nesse sentido de conseguir atração de mão de obra, treinamento e retenção. Em 2023 eu fui com um amigo meu numa feira de palestras, enfim, no Connect Imob, que é maior evento do mercado imobiliário do Brasil, e ele, o gestor de uma grande empresa, eu digo, cara, o que tu veio fazer aqui e tal? E trocando ideia, tipo, minha expectativa era essa e tal. E assim, cara, minha expectativa é ver aqui como é que o pessoal faz a gestão de pessoas, porque a gente coloca pra dentro, treina, e aí quando o cara tá começando a dar o primeiro resultado, ele sai. Assim é também na operação, né? Já ouvi algumas vezes esse negócio aí. Porra, cara, que legal, e o que... Tá, e isso era no voo de volta. E o que eu digo, cara, e aí o que tu viu aí, o que eles estão fazendo diferente? Ele falou, cara, absolutamente nada. É a mesma coisa. Bom, tá bem, então, pelo menos tu volta
volta aliviado de que o problema não é teu. É do Mas mercado. é uma maluquice, Estamos nos encaminhando para o Passou final rápido. do episódio. Vou fazer uma última pergunta para a gente passar para os quadros, né? Nessa tua história empreendedora, que não é nem só uma história como gestor, né? Acho que vamos ampliar isso. É uma história empreendedora no ramo da construção civil. Assim. Quando tu olha para trás, qual foi o erro que tu te dá conta que tu demorou para aprender, mas quando tu aprendeu, virou a chave e não repetiu mais? Foi a própria valorização. Eu, pelo fato de ter começado muito novo, né, 21 para 22 anos, e não ter, assim, não ouvia histórias de gente liderando empresas, eu comecei a trabalhar numa posição de 120% defensiva. Assim, tudo que eu ouvia, eu ia resolver. E aí chegou um momento que eu vi que, cara, não é bem assim, sabe? Tipo, a pessoa está lidando com um prestador de serviço, com um profissional que, por mais que tenha menos de 25 anos, é graduado, tem um diploma e sabe o que está fazendo, sabe? E eu sofri muito aí no âmbito pessoal. Foi a fase mais difícil da minha carreira, onde eu cheguei ao cúmulo de um dia, num domingo, receber 8 ligações de uma pessoa física. Eu não atendi 7, porque naquela época eu já estava do tipo assim, cara, né, é domingo. Mas eu digo, bom, depois de 7, alguma coisa aconteceu. E era para me chamar numa reunião às 7h30, na segunda-feira. Eu digo, não, eu vou, óbvio, né? Eu tô aqui para resolver o problema, sou remunerado por isso. Eu fui e aí essa pessoa física me chamou lá para falar absurdos. Disse que ia agredir o meu sócio se ele aparecesse na obra por um motivo que sequer tinha acontecido, que era um disse que me disse. E qual foi a minha posição naquela época ali, com 20 e poucos anos? Foi pedir desculpas e prontamente sair para resolver e perguntar o que tinha acontecido, entendeu? E ali eu segui prestando serviço naquele contrato até o final, e eu não preciso dizer que foi péssimo. Claro que esse foi o ápice, esse foi o pior de todos, mas diversas vezes aconteceu isso. Gente dizer que eu estava roubando na prestação de serviço porque estava comprando mais caro do que tinha numa loja tal. Coisas assim, eu ouvi absurdos e ouvi quieto. E aí depois de um tempo eu aprendi, eu digo, cara, se naquele momento ali eu olho para aquela pessoa e digo assim, olha, pode ser que tenha um erro nesse fato, mas eu te agradeço, essa tua reação ela é totalmente desproporcional com o que está de fato acontecendo. Nosso contrato está rescindido, eu pago a multa e muito obrigado por tudo. Eu levei muito tempo para vestir essa capa. E ela acabou vindo já quando eu tinha mais idade. Quando eu comecei, eu digo, cara, para aí. Eu já sou uma pessoa de quase 30 anos, não tem mais por que eu ficar ouvindo esses absurdos, sabe? Então é tipo isso, o cara comprava o saco de cimento, recebia a nota ali, o saco de cimento na época custava R$30. Aí um dia eu recebi uma ligação me chamando de ladrão, que o saco de cimento no local tal custava R$28,50. Sendo que o meu preço era entregue na obra, na solicitação ali do pedreiro, para a gente não trabalhar com estoque, porque cimento é uma coisa perecível, enfim, que é complicada. E aí o saco que ele achou de R$28,50 era no interior do Areal, que tu tinha que fazer um pedido mínimo de 100 sacos, que não tinha frete, que tu tinha, sabe? Então, tipo assim, eu me arrependo, assim, de não ter dado umas reais antes. Sim. Né? Eu acabei, a meu julgamento, me impondo como profissional tarde. E isso, de fato, não acontece mais. Eu acho que a gente precisa jamais perder a educação, mas a gente precisa ser... Duro é difícil, né? Porque até hoje eu não sou uma pessoa dura. Mas pelo menos justo. A linha do limite foi reajustada. Reajustada. Sabe qual é o problema que eu vejo? Assim, tu falou muito bem antes sobre a não valorização da prestação de serviço. Exato. No Brasil, por questões culturais, etc., a gente ainda tem a questão de que quem presta serviço para ti é teu... Desculpa o termo, mas empregado. Né? Ele tá prestando serviço para ti, o que eu quiser tu vai ter que fazer. Eu tô te pagando para isso.
E essa soberba que vem de cima para baixo na contratação prestando serviço... Isso é a Carminha da novela, né? Mas ela é muito realista, sabe? Na forma de tratamento ela é muito realista. Cara, para pensar, um garçom, uma pessoa que trabalha na tua casa, qualquer Tá coisa... todo mundo jogando o mesmo jogo. Então, nós, prestadores de serviço, a gente sente muito isso na pele. E aí tu também não quer ser tão mal educado quanto a outra pessoa e muitas vezes tu te sucumbe. Foi o que eu fiz. Eu lembro direitinho, assim, o momento da gota d'água. Eu tava... cara, faltavam minutos, assim. Eu tava num dos salões ali da Churrascaria Lobão, reunido com os conselheiros do Pelotas, onde eu e o então presidente Gilmar, a gente ia fazer a apresentação daquilo que acabou, pelo fato da pandemia não acontecendo, mas a vinda do Hotel Lagueto, o início da reforma da Boca do Lobo ali, que emperrou em questões pandêmicas, e eu e o Felipe, nós tínhamos feito esse trabalho prévio. E aí nós estávamos numa posição ali de um prestígio gigantesco, né? Porque nós iríamos apresentar aquilo. E eu lembro que eu recebo uma ligação de uma pessoa reclamando que o seu reboco tinha algumas bolas na casa, sendo que isso era no inverno, ele estava só molhado. E aí ali, cara, eu tava nervoso, né, pelo que iria acontecer em 10 minutos, e aí ali eu lembro que a minha resposta foi, eu digo então o seguinte, vamos terminar o contrato. Isso aí tá assim, 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 assado. A gente poderia ver amanhã. Eu tô a 10 minutos de fazer isso, mas não se preocupem que o nosso cronograma físico-financeiro, ele sempre vai atrás. A gente fecha o contrato agora, vocês nos pagam a diferença, porque tem mais obra realizada do que efetivamente vocês já nos pagaram pela administração, vocês estão livres para seguir com o profissional, segue todo mundo amigo, eu não quero desgastar uma relação pessoal de confiança, porque esse tipo de abordagem já não faz mais sentido para mim. E aí foi maravilhoso. A pessoa não rescindiu. Até hoje a gente se dá muito bem. Tirou um peso das costas. Exato. E o resultado foi maravilhoso. Então, isso é uma coisa que marca muito. Pelo fato também de talvez eu ter começado cedo, né? Se eu começar agora uma carreira, seja em qualquer outro âmbito, sei lá, tecnologia, serviço, alimentação, esporte, sabe? Qualquer coisa, tipo, vou fechar o otimismo, vou fazer outra coisa. Aí, mesmo sendo no início, né, podendo causar alguns erros, já não é bem assim, mas na juventude foi brabo. Muito bom. Esse desapego. Puxar os quadros. Vamos lá, então. Vamos puxar o primeiro deles, aí sem tempo para pensar. Gotas de inspiração. Aliás, não, gotas não. O outdoor do empreendedor. Esse é novo. Não, esse não é da época. Não é da minha época. Cara, a gente pede aqui pros nossos poderosos sempre deixar uma frase de impacto pra si. Ela pode ser autoral, ela pode ser de alguém que tu curta. Mas pode deixar aí para os nossos empreendedores que estão ouvindo aí, querendo entrar na área, quem sabe. Para botar, enquanto não tá pronto, para botar no tapume. No tapume da obra. No tapume da obra. Todo mundo passando ali na Barroso. Tá enxergando, parou na sinaleira, vai estar enxergando a tua frase ali. Posso colocar duas? Claro. Porque é interessante, porque são dois contextos bem diferentes. Para as pessoas que trabalham comigo, é uma frase do Peter Drucker, óbvio que eu não sei as palavras utilizadas por ele, mas o conceito é que não há nada mais inútil do que fazer bem feito o que não precisa ser feito. Então, eu me considero um cara, não sou perfeccionista, admito que não sou, mas gosto das coisas bem feitas. Mas eu vejo, pelo menos num grupo próximo que eu trabalhei em pessoas focadas em fazer alguma coisa à exaustão, que ela simplesmente não precisa ser feita. Cara, então não há nada mais inútil, né? Do que fazer bem feito alguma coisa que, cara, sequer precisa ser feita. Eu uso muito essa. E outra que aí é para gestão de pessoas, que foi quando eu comecei a aprender a delegar e foi quando efetivamente a empresa ganhou escala, que como eu passei por todos os cargos da empresa, eu senti dificuldade durante muito tempo de não acompanhar a operação, a execução no detalhe, na vírgula, sabe? E aí eu carrego uma frase comigo, que foi um momento onde eu fiz essa disrupção conceitual, que existem dois tipos de problemas apenas, os meus
e os teus. E esse, no caso, é um problema teu. Então, hoje, lá, quando veio o bonequinho da trend do Instagram e quando o pessoal faz piada em grupo de WhatsApp e tal, a frase do Fernando é essa, cara, existem os meus problemas e os teus problemas, e nesse caso esse é um problema teu, porque, claro, quando tu tá na posição de líder, né, tudo chega em ti, e aí a pessoa chega às vezes querendo que tu resolva, cara, não vou resolver, né? Existe remuneração para isso, se não há alcance da solução na tua pessoa, certamente tem outra que alcança. Maravilha, show de bola. Baita dica não, baitas frases boas. Ele frases. botou uma por cada rua, entendeu? Né? Ele pegou a esquina e botou uma numa rua, outra na outra uma rua. Uma na Barroso e uma na Neto. O cara leva uma porrada aqui, quando dobra, leva a segunda porrada. Toma, vai. Mas essas refletir. São bem presentes no meu cotidiano. Muito bom. Maravilha. Bueno, gurizada, agora vamos puxar assim o outdoor. Tô bem louco hoje. Não, do céu. vamos puxar. Magnésio e Ritalina. Recém-segundo, amigo. Fé no pai. Gotas de... Cara, que isso, cara? Meu Deus do céu. O Gotas de Inspiração, credo. Onde tem gente... Tá quente. Eu vou precisar de uma explicação. Pausa dramática. Quem tá nos escutando assim, ó... Deixa eu passar o tudo. O Gotas é uma curadoria de Martins Érica, que ela já faz o gancho com a estante do empreendedor. Só que, sinceramente, hoje eu não li essa frase com antecedência. E aí, quando eu fui ler, eu pensei, o que quer dizer isso? Então, o Gotas de hoje, onde tem gente tá quente, tem que vir com uma tradução. Explique pra nós, curadora Érica Martins. Na verdade, ele até nem vem do livro, tá? De uma entrevista que o Clóvis Tramontina deu. Que a provocação remete a... Seria um outro jeito de dizer onde tem gente, tem conflito, tem coisa para ajustar. Ele fala da dinâmica de interação com pessoas que tu pode levar para questão... Onde tem gente, tem movimento. E tá quente. Tem problema. Tem problema. Nessa linha, assim, sabe? Acho que para naturalizar um pouco essa coisa que muitas vezes fica idealizada, do que vai ser a equipe que funciona redondinho, o cliente que dá aquela liga logo de cara. Eu acho que é nesse sentido, assim, do componente não previsível de tudo que pode nascer das interações entre as pessoas, né? Acho que ele é muito sagaz quando ele diz onde tem gente tá quente, né? Foi de minha escolha este Gotas para chamar a atenção, né, de quem nos escuta e nunca teve contato, né, seja com o livro, seja com a pessoa, seja com a história, para convidar para esta leitura, né? Meu Deus, é muita câmera. Para que câmera eu viro? Deve ser essa aqui, tá na minha reta. Então, a nossa dica de leitura de hoje é a biografia do Clóvis Tramontina, né? Que tem um subtítulo aqui, Paixão, Força e Coragem. A gente teve a oportunidade de vê-lo ao vivo esse ano aqui em Pelotas, né, Leandro? Fomos no... Cara, maravilhosas falas. Feira Arroz? É a abertura oficial da colheita do arroz. Abertura da colheita do arroz. E de grãos. Não é feira, é uma feira. Acaba sendo um evento de 3 dias, mas né? É abertura. Agora o Magnésio está faltando para mim aqui. Mas enfim, esteve em Pelotas aqui. Ele tá na ponta de um negócio que começa muito historicamente com a família dele, né? Que começa em um dado momento com um casal e tem uma fatalidade. A mulher fica à frente, né? Tem um início, né? Muito, muito sofrido, digamos assim. Começam com canivetes. Né? A Tramontina não começa como Tramontina, ela é um negócio que deriva de uma outra coisa. E tudo isso entrelaçado com a história da imigração italiana para o Brasil, colonização do Rio Grande do Sul, uma série de coisas que, para entender, para dar o zoom, digamos assim, na Tramontina, tem que olhar para isso também, né? Para todo um contexto histórico, econômico, político do nosso estado, dos imigrantes e de pessoas que se fizeram ricos, né? Eu me lembro que num episódio que a gente fez com o seu Paulo Beneman, ele falava muito isso, assim, sobre o quanto imigrantes sem nenhuma condição, sem nenhum estudo, sem domínio da língua, conseguiram se fazer ricos porque simplesmente entenderam que a tarefa era trabalhar, né? E levar a sério aquilo que eles estavam se dispondo. Mas, enfim, a gente tem acesso a essa história da Tramontina já contada numa perspectiva mais contemporânea, né? Porque o Clóvis vem a ser um herdeiro e ele conta como é que foi o processo dele de estar lá, que não era uma coisa tão automática, não era só por ser herdeiro. É bem bacana, coisas da vida pessoal dele, coisas da história dele, coisas dele, né, à frente do negócio. E é um misto, assim, de história empreendedora com biografia, com o mundo dos negócios. Então, uma
dica de leitura que a gente traz aqui. Hoje falamos também um pouco de história empreendedora, trazemos outra história empreendedora aqui. Não, eu preciso comentar duas coisas do Clóvis da Além fala. da ficha. Além da ficha, Além 350 da ficha. páginas aqui, tirinho curto. Editora? Editora AGE. Mas que ele falava o seguinte, né? Ele falava que nos anos 80, início dos anos 90, a Tramontina já era líder no Brasil, já era líder na América do Sul de vendas. E que, cara, a gente não é nada. Quando tu vai vender pro mercado norte-americano, cara, ali o jogo muda de figura. São cifras, são volumes completamente diferentes do que a gente estava acostumado. Já sendo líder de um país que é continental, que é o caso do Brasil, né? Então, legal essas falas que ele tem. A gente tenha um recorte assim também no livro, mas porque a gente está sobre essa questão do tarifaço do Trump e aí tem essa barreira de entrada, né, para os produtos brasileiros. Isso me faz pensar bastante, assim, porque tem muita empresa brasileira que vende hoje que que já está sendo sobretaxada aí. Então, isso me marcou na fala deles. Pô, a gente já era grande, mas quando começou a vender para o mercado norte-americano e ganhar mercado, a coisa mudou de figura, assim, do tamanho da empresa. Então, fica a dica. E no final da palestra, tu lembra que ele meteu-lhe um... Tá, e se vocês gostaram do que eu falei até aqui, o mínimo que vocês têm que fazer é comprar o livro para me ajudar, né? Tinha venda. Não, mas eu me lembrei de uma outra. Se ele tem... falou isso, quem é tu pra não querer vender teu peixe, né? Cara, ele meteu-lhe uma voadora, mas foi sensacional, assim. Nessa mesma palestra, né? Até fui confirmar aqui, ele tá hoje com 69 anos. Isso foi neste ano, nesse né? Ano, essa sim. fala. Levaram ele veio a Pelotas, levaram ele na churrascaria de referência aqui da cidade, né? E ele percebeu que os talheres não eram Tramontina, pediu para chamar o responsável para dizer que era para mandar um representante comercial ou alguma coisa assim, para dizer que percebeu, né, que o inox não era. O maior vendedor da tua empresa tem que ser tu, né? Com certeza. Agora tu imagina o dono do restaurante ouvindo uma tijolada dessa aí, certamente vai fazer... Não sei se vai sair comprando no outro dia, mas vai pesar. Vai. Muito bem. Show de bola, gurizada. Jabá, exatamente. Se o pessoal quiser saber mais, eu quero trabalhar, eu quero comprar. Quero investir com a Otimiza, quero deixar meu currículo, quero conversar com o Fernando. Achei sensacional tudo que ele Quero fazer disse. só um benchmarking. Que legal. Bom, hoje está tudo centralizado no nosso site, que é www.otimiza. Eu sou da época do www. Isso aí está em desuso. Isso revela a idade, né? Se inscrever, a galera ali no meio da faculdade, o que esse velho tá falando? www. Mas enfim, acesse otimizarentáveis.com.br. Na aba contato ali tem os formulários já específicos para cada assunto, seja enviar currículo, seja oferecer terreno, seja querer falar com alguém do comercial, enfim. Hoje a gente está bem organizadinho nessa questão. Convido também a acompanharem as nossas redes sociais. São redes sociais bem descontraídas, bem diferentes do que o dia a dia de uma construtora tradicional. A gente gosta de compartilhar coisas leves que melhorem o dia das pessoas, porque a gente entende que se a pessoa quiser saber de produto, saber de negócio, essa pessoa vai acessar canais mais oficiais, como é o site, o YouTube, onde a gente produz conteúdo também, e tanto o meu contato quanto o da equipe que trabalha está toda centralizada ali no nosso site, onde tem também todos os empreendimentos que a gente já construiu, para conhecer um pouquinho da história da Otimiza, e a gente ainda tem 19 oportunidades maravilhosas de investir no melhor empreendimento para investimento de Pelotas, com tecnologia embarcada da House, onde o investidor adquire o seu imóvel e conta com a solução 360, que é um prédio com um hub de conveniências exclusivo, praticamente um shopping dentro do condomínio, e vai contar também na entrega da obra com a gestão de curta temporada, que é um mercado em ascendência aqui em Pelotas, né, visto a movimentação que a cidade tem, a própria localização do prédio. Então a pessoa adquire o seu apartamento, não se incomoda com decoração, porque a House faz toda a decoração e depois faz a gestão multiplataforma desse
apartamento com check-in, check-out, limpeza. Dia 30, o investidor recebe apenas um extrato de quantas pessoas se hospedaram, que dia entrou, que dia saiu, quanto custou de limpeza, quanto que teve de manutenção, e até o dia 15 recebe o Pix na sua conta. Foi uma necessidade que a gente viu nos mais de 100 apartamentos que a gente já tinha comercializado até então, que o nosso foco é investimento, né? E quem investe quer apenas o dividendo, né? Então agora a gente tem dentro do mercado imobiliário a possibilidade de um investimento seguro e sólido como é o ativo em imóveis, com a tranquilidade, né, de investir em fundos imobiliários, investir em ativos do mercado financeiro, onde a gente não se incomoda, ainda com potencial alto de valorização, porque a gente fez o lançamento dia 9 de julho, sábado, 9 de agosto, fizeram 30 dias, das 119 unidades a gente comercializou já 100, um número que nos deixa muito feliz, porque é mais unidades comercializadas em um mês do que o nosso então maior lançamento. A gente está muito, muito feliz com isso e agora dentro do mês de agosto vai trabalhar para que a gente consiga finalizar as vendas desse empreendimento, porque como ainda somos uma empresa hoje de porte médio, hoje eu já tenho a prepotência de não falar mais em porte pequeno, né, como falei durante muito tempo. Embora a gente seja por mais que a gente seja uma empresa de porte médio, a gente gosta de fazer uma coisa de cada vez. Então a gente risca o problema comercial para comprar o problema engenharia, para entregar antes do prazo com a qualidade que todo mundo já conhece e também, obviamente, partir para a produção de novos produtos, prospecção de novas áreas, que a gente tem aí um ano de 2026 bem promissor, com novidades bem legais para Otimiza Rentáveis. Maravilha, então, pessoal. Agradecer a presença do nosso poderoso host aqui também, né, do Café. Nós vamos encerrando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona Marketing de Resultado e também falamos para VG Gestão de Resultados. Deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu!